Fala, meu querido canal Bad Draw na área. Se você tá aqui é porque você veio atraído por uma palavra mágica dentro da criação de sistemas web, que é a palavra conteúdo dinâmico, né? Então, dinâmico é a palavra mágica. Dinâmico, eu falo dinâmico, pá! A web pira, porque tudo tem que ser dinâmico, né? Porque se você já entendeu o conceito de que você tem vários dados e que você precisa variar, né, a amostra de dados e mesmo assim manter o layout, você já entendeu muita coisa. Se você vem de estudos antigos, né, estudos antigos, quase papiros do Egito Antigo, sobre quem construiu malas direta no Word, você entende exatamente a necessidade de usar conteúdos dinâmicos. Mas se você não entende nada disso, você só é um cara que quer entender isso para poder avançar no seu conhecimento, você também está no lugar certo. Tá tudo bem. Aqui a gente vai entender esse conceito do zero, falando de um personagem central, tá? Do dataset. E como ele nos dá um atalho, e como ele nos dá um encurtar desse caminho para que a gente chegue até esses dados dinâmicos. Tá bom? A gente vai usar tanto o modelo aqui no Wix Studio, tá? Quanto o modelo no editor antigo, para que a gente possa ver exatamente, né, como se situar dentro desse ambiente Wix, tá tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é imaginar que isso aqui, imaginar não, isso aqui é uma página dinâmica, é uma página branca, em branco, certo? E a gente vai partir daqui, tá? Deixa eu te falar, eu tenho cursos publicados na Udemy, esses cursos, o link está aí abaixo, eu parti, né, do início do principiante para te mostrar como a linguagem JavaScript foi adaptada ao sistema Wix, te mostrando desde lógicas iniciais como fundamentos, variáveis, funções, amostra de dados, ali, tipos de dados, e até o nível onde você aprende a manipular bancos de dados. Meus cursos foram feitos com muito carinho para que a nossa comunidade aqui, que trabalha dentro do Wix com programação, se enriquecesse. Tá? Então você está convidado a dar uma olhada no conteúdo e verificar se ele serve para você. Eu fico muito feliz em poder te ajudar nesse caminho. Voltemos à nossa página em branco. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma página do site, tá? Eu vou colocar aqui um cabeçalho 2, tá? E ele vai ficar aqui cabeçalho 2. Eu vou colocar aqui também uma imagem, tá? Ok. Pode ser essa imagem aqui mesmo. Ok? E vou colocar um parágrafo ali embaixo. Também tá ok. Aqui, texto. A gente vai colocar aqui um parágrafo. Pode ser esse parágrafo 1 aqui mesmo, não tem problema, tá? Até então, se você olhar, a gente vai chegar aqui e escrever dados, né? Ok, olá, mundo. Estou no canal mais bombado para programação Wix, certo? Programação no Wix usando Velo, uhul, certo? Até então isso é um conteúdo estático. Se eu publicasse o meu site agora, ele apareceria exatamente assim. Mas BadDraw, eu queria que esse conteúdo aqui ele fosse um conteúdo dinâmico, que eu tivesse mais controle sobre isso sem ter que mexer aqui diretamente no site. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Aqui à esquerda, se você não vê da maneira como eu estou vendo aqui, é porque você não ativou o modo avançado, tá? A gente consegue ver aqui os nossos bancos de dados. Eu só tenho um banco de dados aqui que ele se chama Properties, tá? Mas eu posso pegar dados dele. Vamos olhar lá dentro dele, ele está com alguns dados em inglês, tá? E a gente vai olhar, mas eu quero que os dados ali sejam do banco de dados, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, tá? Cada linha dessa é um registro, ó. A gente tem aqui Property Type, Title, tá vendo, ó? Title, Description, né? Que são nomes do campo. E se eu olhar lá na minha base, ó, tá aqui, ó, eu tenho aqui Title, que está aqui embaixo, que ele diz que eu escrevo title, eu posso pegar o nome aqui clicando em copiar, e description, e a gente também tem aqui uma image, né? Então se eu abrir aqui embaixo, na parte de codificação, tá? Eu vou apagar esses códigos que estão aqui, tá? Não precisamos dele para nada.
Deixamos só o bloco onRead, que é o bloco que é executado assim que a página é carregada. Eu vou fazer o import aqui do Wixdata. Aqui eu quero te mostrar como, né, é essa coisa de atribuir dados dinamicamente. Dinâmico significa que está no banco, tá? Eu vou fazer aqui um wixdata.query dentro do banco de dados properties, tá bom? E a gente vai fazer aqui um .find, ok? .then. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma leitura do banco de dados, tá? E aí a gente depois vai conversar como os datasets resolveram esse problema para a gente. Vamos lá. Se eu visualizar aqui não vai acontecer nada, tá? Eu cliquei em visualizar antes do tempo. Eu estou ansioso. Vamos lá. console.log em result. Result é a leitura que a gente fez do banco de dados. Aí a gente vai conversar aqui sobre algumas coisinhas. Tá aqui, ele me entrega um objeto e dentro de itens eu tenho aquelas 6 leituras, certo? E tá aqui, ó, aqueles campos. Ok? Então bastaria passar para esses caras esses dados, ok? Mas eu tenho 6. Vamos entender isso. Por padrão, quando a gente lê algo no Wix, ele pega as 50 primeiras leituras por padrão. E assim, a última que eu acabei de colocar é a primeira que ele me dá. Então, se eu colocasse um registro lá agora, ele seria o primeiro a ser lido, seria o índice 0. Então, eu posso dizer que let registros é igual a result.itens, que a gente viu lá, que é um array, né? E aí eu digo o seguinte, ó, por exemplo, aqui o cabeçalho, olha que bacana, é o text1, né? Eu vou chamar de txt título, tá? Isso aqui eu vou chamar de txt description, tá? Description. Isso aqui eu vou chamar de simplesmente img amostra, tá bom? E aí como é que a gente faria isso? Eu diria o seguinte, txt título.text é igual a registros, né? No índice 0, poderia ser o índice 1. O índice 0 é o primeiro da lista ali, certo? Ponto title, né? E aí faria a mesma coisa com os outros ali, mesma coisa assim entre aspas, né? Vou copiar aqui, ó. Eu vou passar aqui o txt description e aqui no image, né, o img, que eu acho que não pegou o nome, img amostra. Deveria ter pego, mas não pegou ainda. Pegou agora. Não tem o ponto text, tem o src, e aqui vai ser o image, e aqui vai ser o description, tá? Description, ok. Então, com isso, a gente tá pegando dados de maneira dinâmica, lá, mid-century, ok? Pegamos dados de maneira dinâmica, isso é fabuloso, tá? Agora a gente vai olhar, né, como que a gente faria isso sem códigos, tá? Mas você vê, BadDraw, ele pegou o último que eu coloquei, sim. Mas eu poderia, por exemplo, pegar em ordem alfabética, botando aqui ascending, né? De maneira ascendente pelo título, né? Title aqui. Se eu consigo fazer o controle dessa ordem usando esse ascending e o descend. Você pode ver que eu estou pegando agora um outro registro, certo? Então, fica de olho nesse ascending, fica de olho, tá? Ah, mas agora, BadDraw, eu quero, né? Se eu quisesse, por exemplo, eu quero só te mostrar essas variações para que você veja. Eu quero que aqui o campo título, né, tem essa palavra aqui, luxúria, né? Ah, tudo bem, a gente teria que criar um filtro, teria que dizer aqui contains, né, title, a palavra luxúria, né? Então o título tem que conter a palavra luxúria para aparecer ali, que ela, né, do jeito que ela tá. Vamos lá? Então a gente fez uma leitura bem refinada, ó, pegamos exatamente. Então a gente viu que apresentar conteúdo de maneira dinâmica basicamente é ler do banco de dados e fazer uma amostra dentro dos componentes que a gente tem. Então esses componentes, eles passam a ser não estruturas, né, de amostra, mas praticamente esqueletos que vão ser preenchidos, tá?
por dados do banco de dados. Agora eu posso apagar isso tudo aqui, BadDraw, você está louco, e simplesmente usar um dataset para resolver essa questão. Então, o dataset ele veio facilitar a nossa vida nesse sentido. Eu costumo dizer que se o banco de dados é um oceano, o dataset é uma jarra, né, onde a gente consegue juntar ali parte do oceano. Eu vou vir aqui em CMS, conjunto de dados, tá? Nos editores mais antigos, no editor X, no editor mais antigo, o dataset ele aparece dessa maneira assim, ó. Eu posso arrastá-lo e colocá-lo onde eu quiser, mas ele não é renderizado junto com a amostra da página. Quando eu clico em visualizar, ó, o dataset ele simplesmente desaparece. Já no editor X, clicando aqui fora, né, da página, nesse espaço cinza, eu consigo verificar aqui as conexões, ó, conexões do CMS, eu consigo adicionar conjunto de dados por aqui, ou vindo aqui, clicando também em CMS, o conjunto de dados eu consigo adicionar. Tá? Então são dois caminhos que eu posso fazer. Clico aqui em conjunto de dados, ó, e ele me pergunta, diferente lá do editor antigo, ó, eu criei um dataset e ele não está configurado, mas lá no Xstudio ele já pede para eu configurar. Pelo editor antigo, eu clico em configurações e ele me pergunta a que banco de dados eu quero conectar. Eu vou no banco de dados Properties, que é o único que a gente tem. Tá? Para o nosso caso aqui, você vai ver que o banco de dados, o dataset, ele tem um modo gravação, leitura, né? Para a nossa aula aqui, a gente vai ver só o modo leitura, né? Que é como a gente lê dados através do banco de dados. Então, eu vou botar aqui leitura. E aqui é quantos itens ele está pegando. Lembra que eu te falei que por padrão o Wix lia 50 quando a gente fazia uma leitura de banco? Então, o dataset ele está lendo 12. Vamos deixar esses 12 aqui por enquanto, tá? E no Xstudio basicamente é a mesma coisa, mas o outro banco aqui se chama Comments e eu dou OK. E você vê que ele não renderiza nada na tela, né? Porque o dataset, eu clico aqui fora, ó, e ele fica aqui, ó, Comments Dataset. Aí se eu quiser mexer nas configurações dele, ó, é clicando aqui. Ó. Você vê que é praticamente a mesma visualização. Então, o dataset ele veio... Tá, você não me falou como é que o dataset veio resolver o problema aí, não, né? Vamos lá. A gente não tinha feito uma leitura do banco para pegar e tal, não sei o que, não sei o que. Ok. Eu vou clicar aqui nesse texto, você vai ver que eu tenho essa opção aqui no final, ó, e com ela eu posso conectar no banco de dados Properties, no dataset Properties, que está aqui, e eu posso dizer que o texto se conecta ao campo título, ó. Que bacana, ó. Tá vendo que ele já pegou ali. Eu vou dizer que a description se conecta ao campo description. Ele está por aqui em algum lugar, já já a gente encontra ele. Eu vou até ter passado, desconectado. Você já viu e eu não vi, eu tenho certeza disso. Em algum lugar ele estaria. É description. Ah, mas ele é um rich text contact, então ele não vai permitir. Eu vou colocar aqui então outro campo do tipo texto aqui, eu vou colocar o agent name, né? Tá tudo bem pra gente, a gente já entendeu. Porque os componentes eles têm que, de certa forma, casar o tipo de dado. E aqui a imagem, a gente vai conectar a fonte da imagem à imagem, certo? E aí a gente vai pegar. Ó. Então a gente conseguiu pelo dataset, sem uma linha de código, fazer a mesma conexão dinâmica. Tá? E de alguma maneira, a gente consegue vir aqui também, ó, lembra que a gente falou assim, mas eu queria que ele pegasse o título em ordem alfabética. Você pode ver que a ordenação aqui é da data de criação, do mais novo, mais antigo. Lembra que eu te falei que isso era um padrão? O último a ser colocado é o primeiro a aparecer. Então a gente vai aqui em ordenar, por exemplo, eu digo para ele considerar o campo título em ordem alfabética. Aí ele já vai mudar ali, ó. Mas e se eu quisesse colocar um filtro, igual eu coloquei? Vamos aqui em adicionar filtro, tá? E vamos dizer que o título, né, tem que ter uma condição de conter, né, aquela palavra luxury, né? E a gente vai adicionar aqui o filtro, ó. Então, feito isso, ó, tá lá o nosso registro do jeito que a gente tinha feito através de uma leitura. Só que agora usando o dataset. Então, o dataset ele veio facilitar justamente esse contato que a gente tem com o banco de dados, nos oferecendo essa possibilidade de ter conteúdos oferecidos dinamicamente.
tá? Ah, Bedrock, mas eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, se eu for lá, ó, presta atenção nesse registro Luxury, né? A gente vai mudar ele. E a gente vai colocar aqui, a gente vai mudar esse título no final. E eu vou colocar aqui Bedrock. O que aconteceria, Bedrock, se eu mudasse no banco de dados, né? Se a gente visualizar aqui, ó, ele automaticamente já passa esse dado. Porque o dataset, ele é uma espécie de conector, né, com o banco de dados. Se o banco de dados altera, o dataset altera. No Wix Studio é exatamente da mesma maneira. Você está vendo aqui, ó, adicionar filtro, adicionar classificação. E a conexão de dados também se faz dessa maneira. Eu vou colocar aqui o Reading 1, ok? E você vai ver que a gente tem aquela conexão aqui, ó, conectar ao CMS, ele vai me perguntar em qual, ó, cliquei, você pode ver que não aparece nada aqui, mas apareceu aqui, ó, na direita. E o texto vai se conectar ao name. A gente agora também já tem aqui, ó, uma conexão dinâmica acontecendo. Então o dataset ele veio resolver essa questão da leitura. Eu posso tanto filtrar, né, quanto ordenar ali o que aparece. E o dataset ele não se limita somente a isso, tá? Eu vou voltar aqui ao editor e a gente tem um elemento que é muito utilizado. Eu vou reduzir aqui esses componentes para que a gente ganhe espaço e consiga usar essa estrutura aqui embaixo. Lembrando que se eu estou mostrando aqui assim, no Wix Studio também é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, um elemento lista, tá? Que são os repetidores. Eu vou pegar uma lista aqui já semi-pronta, tá? E essas listas, né, elas também podem se conectar a um dataset. Você lembra que o dataset, ele tem, né, vou pegar aqui CMS, vamos fazer um outro conjunto de dados só para a lista, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, eu poderia deixar a leitura dele de um item só, tá? Não mudaria nada aqui em cima, porque é exatamente um que a gente quer. Mas para a lista aqui, ó, a gente vai entrar aqui em configurações. Eu vou escolher aqui, ó, Properties, né? Estamos configurando o dataset. Novamente ligando no Properties, leitura, e a gente vai deixar 4 itens para a gente mostrar ali na lista, tá? Bacana. Ele vai pegar o que? Os 4 primeiros para a gente, né? Mas olha que fantástico. Eu posso pegar aqui o repetidor, clicar e fazer, ó, Properties Dataset 2. Aí eu vou pegar esse texto que está aqui, ó, você pode ver que ele já ajeitou ali para 4. Se a gente aumentar esse aqui, a gente viu que a gente tem a possibilidade de ir até 6. Aumentar para 6, ele vai aumentar o número de itens da lista, lá, tá vendo? Então vamos deixar só 4 por enquanto, né? E aqui dentro desse texto aqui, ó, clicando nessa conexão de CMS, eu vou dizer para ele botar ali o agente e-mail, tá? Ah lá, já está mostrando o agente e-mail, info.mysite, é porque eles são todos iguais mesmo. Tá? E para a gente conseguir ver um pouco da diferença aqui, vamos colocar um map location, tá? Para a gente poder ver. Ela também está igual, então a gente não está conseguindo sacar a diferença. É melhor então colocar o título ali embaixo para que a gente veja que realmente estão sendo mostrados registros diferentes, tá? Aqui quebrou um pouco a nossa configuração, né? Mas ó, já certinho. Então a gente viu que também é muito simples fazer isso com o repetidor. E de outra forma a gente teria que escrever algumas linhas de código para fazer a mesma coisa. Então o dataset também veio resolver essas questões aqui do repetidor, né? Para que a gente conseguisse mostrar listas de maneira mais prática, tá? Então, outra situação resolvida pelo dataset. Você vê que nesse diálogo nosso aqui a gente já conseguiu entender, né, como o dataset ele veio para facilitar essa coisa de amostra de dados que a gente tem. Se você tinha algum tipo de pavor com o dataset, ficava meio cheio de dedos de mexer com ele, então você já pode aí, né, riscar da sua lista esse medo e dizer que hoje, né, você olha para o dataset de uma maneira mais clara, entendendo que ele é uma conexão direta com um determinado banco de dados que a gente configura e que os componentes conseguem pegar dele o dado que ele quer. Só ficando muito atento que o filtro modifica quem está na frente e que o componente ele basicamente pega o primeiro da fila, né, dentro do dataset. Tá? Feito isso, eu acho que a gente pode terminar esse vídeo.
tá? E partir aí para assuntos futuros. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui do canal Bad Draw. Você é muito bem-vindo aqui e fica com Deus, tá bom? Um abraço.